Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e acordaram dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nós temos aqui no Evangelho de hoje, poderíamos dizer assim, um milagre, onde Jesus faz com que as forças da natureza lhe obedecem. Claro que iria obedecer, porque antes de tudo, Deus é. Jesus, Deus, estava presente na criação, então tudo pertence a Deus, tudo pertence à natureza de Deus. E aí, esse fato que nos alerta, nos chama a atenção Mateus, nos diz o seguinte: quando nós temos a confiança depositada em Deus, depositada em Cristo, a dificuldade, claro que virão. As dificuldades estão aí. Mas quando nós acreditamos em Jesus Cristo, acreditamos na Sua palavra, essa dificuldade acaba sendo mais leve. Por isso que Jesus aparece no Evangelho de hoje dormindo, e os seus que estavam com ele ficaram amedrontados. Jesus: por acaso vocês não têm fé? Então, se nós estamos com Jesus, por que temos medo? Se nós somos de Jesus, por que temos medo? Diante da dificuldade do mundo, todas as dificuldades nós passamos. Agora, se nós temos medo com Jesus, então nós não acreditamos em Jesus. E aí o Evangelho de hoje nos alerta: se nós acreditamos, devemos confiar, Ele agirá. Se nós temos confiança que Deus age, se Jesus age também, então a nossa confiança ela tem que ser expandida para outros, para que outros, percebendo a nossa confiança em Deus, também não tenham medo. E aí, nesse tempo de agora que nós passamos pelo Covid-19, e tem muita gente, em vez de colocar esperança no coração das outras, coloca pânico, medo. Perceba quantas notícias você ouve ou vê na TV, ouve através do rádio, de mortes. Alguém que morreu pelo Covid. Quantas vezes estas mesmas notícias são dadas com mais ênfase às pessoas que conseguiram vencer a Covid-19? Pouca. Nos jornais passa um bloco, quase 10 blocos, falando de quantos morreram. E passa coisas bem rápidas de quantos estão sendo curados. Porque é mais fácil trabalhar com medo do que trabalhar com esperança. Jesus trabalhava com a esperança no coração daqueles homens, porque Jesus sabia que no momento que ele voltasse para o Pai, aqueles homens deveriam ser homens de esperança, para passar esperança e não medo. Por isso, quando Jesus vai para o céu e eles ficam ali angustiados, porque vendo Jesus subir, aí o anjo diz: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que está subindo voltará. Então, se nós temos confiança em Jesus, nós não temos medo, apesar das coisas que acontecem em nosso meio. Então nós temos que nos preencher
com notícias boas. Mesmo que na nossa família, perto de nós, se apresenta algo que possa nos preocupar a nossa mente, nós temos que colocar coisas boas para superar aquilo que está aparecendo. E aí a palavra de Deus na primeira leitura nos permite dizer isso. Por acaso, uma pessoa que anda junta, conversa junta, ela não tem algo de acordo? Por acaso alguém vai prender uma árvore, fazer uma armadilha para prender uma árvore? Seria coisa ilógica. Nós devemos ter a nossa lógica em Deus. A lógica em Deus é essa. Nós acreditamos que tudo é possível, até mesmo o impossível. E aí, diante desse caos que a pandemia do corona está causando no mundo, de modo particular no nosso Brasil, muita gente fica desesperada. O que será? O que será que vai acontecer? É o fim do mundo? E aí já pensa no fim do mundo. Mas como iremos pensar no fim do mundo se nós nem conseguimos viver bem o mundo? Se eu não consigo viver bem o meu mundo com os meus familiares, o meu mundo com meus amigos, o meu mundo com a minha fé, o meu mundo com a minha igreja, por que eu fico falando em fim de mundo? Por coisas que acontecem, pandemias, por nuvens de gafanhotos. Por que eu tenho esse medo? Então, se eu tenho uma vida voltada para Deus, o fim não é o fim, é início. É início de uma vida em Deus. Porque se, como se diz aí no linguajar popular, fim de mundo, se chega, não deveríamos ter medo. Seria a presença de Jesus de novo, é o que a teologia chama parousia. Presença, a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, não deveria ter esse medo do fim, mas deveria estar alegre. Jesus está voltando e todas as coisas ruins irão ser sanadas, porque Jesus virá e nos levará para junto do seu Pai. E lá nós iremos morar. Mas se nós não acreditamos em Jesus, se somos como aqueles discípulos medrosos, com medo do vento, com medo da tempestade, aí sim, aí nós temos medo do fim mesmo. Então, essa liturgia nos permite dizer que Jesus é a nossa garantia de esperança. A palavra de Deus na liturgia de hoje nos permite essa esperança